Todo mundo tem um tio do terreno que tira sarro das suas moedinhas digitais, né? Mas já parou para pensar que a geração dos nossos tios e avós que investiram nisso também encararam risco? Eles não sabiam que os terrenos e imóveis valorizariam quanto valorizaram. Eles não tinham capital, não tinham planejamento financeiro para definir as parcelas do financiamento, só tinham coragem e vontade de mudar o conceito das suas famílias. E a valorização veio no longo prazo, 15, 20 anos, o suficiente para eles esquecerem o risco que tomaram lá atrás. Hoje em dia, a gente não tem mais essa propensão de um ganho absurdo em imóveis. Ao mesmo tempo, investir neles se tornou algo mais conservador, né? E previsível também. Então eu diria que a oportunidade e até o legado da nossa geração é o investimento em cripto. Porque é aqui que a gente tem chance real de multiplicar capital com fundamentos, inovação, visão de longo prazo. Mas para isso é preciso entender o jogo e não deixar a volatilidade te tirar do caminho. Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo por que a visão de longo prazo faz muito sentido no Bitcoin. Quais indicadores on-chain ajudam a enxergar o que está por trás do preço e como montar uma rotina simples para investir com consciência, sem pânico e com estratégia. Fica comigo até o final porque eu ainda vou te dar uma dica prática de alocação e mostrar duas métricas que você pode usar para decidir o momento de comprar com mais segurança. Agora vamos começar do início, tá? Por que o longo prazo muda tudo? Investir com um horizonte de 10 anos ou mais transforma volatilidade em ruído de curto prazo e risco em probabilidade de retorno. O Bitcoin não é uma promessa vazia. Ele tem escassez definida, adoção institucional, infraestrutura financeira crescendo e padrões de ciclo bem definidos, com os halvings marcando pontos-chave da história. Mas não é só isso. Existem indicadores que ajudam a transformar incerteza em decisão estratégica. Se você acha que a volatilidade é uma desculpa para não investir, espere eu te mostrar esses 3 indicadores que eu acompanho e que explicam por que o tempo é o melhor aliado do investidor de cripto. E aqui eu faço uma série de vídeos para te ensinar como usá-los para investir. Então a minha dica é: se inscreva no canal do MB e já procure a nossa playlist para você acompanhar todos os indicadores que eu já ensinei até agora. O primeiro de hoje é o Stock to Flow, ou estoque para fluxo. Esse modelo ficou famoso por comparar o Bitcoin com ativos escassos, como o ouro. Ele mede a relação entre o estoque existente e o quanto de novas unidades são criadas por ano. E como o Bitcoin tem halving, essa emissão vai caindo com o tempo, tornando o ativo cada vez mais raro. Se a gente olha o gráfico, dá para ver claramente como as grandes altas do Bitcoin sempre vieram após os halvings, quando a emissão cai. Em outras palavras, o Stock to Flow mostra que, com o passar dos anos, o Bitcoin se torna um ativo de oferta cada vez mais restrita. E se a oferta diminui, enquanto a demanda aumenta, o preço tende a subir. É a regra clássica da economia. E isso é simples, mas muito poderoso. Por isso, o Stock to Flow é o meu indicador de visão de mercado. Ele não serve para prever o preço de amanhã, mas te mostra a direção de longo prazo. E para quem investe com paciência, isso é tudo que importa. O segundo indicador é o MVRV, que significa Market Value to Realized Value. Em português, é o valor de mercado dividido pelo valor realizado. Basicamente, ele compara quanto as pessoas estão pagando hoje com quanto, em média, elas pagaram quando compraram os seus bitcoins. Se o MVRV está muito alto, quer dizer que a maioria dos investidores está no lucro. E quando todo mundo está ganhando dinheiro, o mercado costuma ficar eufórico, né? Agora, um outro cenário possível, quando o MVRV está abaixo de 1, significa que a maioria dos investidores está no prejuízo. E, historicamente, esses foram os melhores momentos para comprar. Então, o MVRV funciona como um termômetro de sentimento e também como um mapa de oportunidades do mercado. Nos últimos ciclos, quando o MVRV tocou níveis altos, vieram as correções. Quando caiu abaixo de 1, começaram as acumulações. Ele é simples de entender e extremamente eficaz para quem pensa no longo prazo. O terceiro indicador é o Supply on Exchange, ou o saldo de bitcoins nas exchanges. Esse dado mostra quantos bitcoins estão disponíveis para venda em corretoras. Quando essa quantidade cai, significa que os investidores estão tirando suas moedas das exchanges e guardando em carteiras privadas, ou seja, eles estão acumulando para o longo prazo. Quando ele sobe, quer dizer que eles estão se preparando para vender, transferindo para as exchanges. Se você observar os dados dos últimos anos, vai perceber algo interessante. Sempre que o saldo de moedas nas exchanges diminui
por um período longo, o preço do Bitcoin tende a se valorizar depois. Por quê? Porque a pressão de venda diminui e o que é escasso tende a subir. Esses três indicadores, Stock to Flow, MVRV e o Supply on Exchanges, formam o tripé da visão de longo prazo. Um mostra a escassez, outro mostra o sentimento do mercado e o terceiro mostra o comportamento real dos investidores. Agora, como que você vai juntar tudo isso na prática? Se o Stock to Flow mostrar uma tendência estrutural de alta e o MVRV estiver próximo de 1, ou seja, o mercado ainda não está eufórico, e o Supply on Chain está em queda, isso indica que o mercado está em fase de acumulação saudável. Por outro lado, se o MVRV está lá em cima, perto de 3, e o Supply on Exchanges começa a subir, isso pode sinalizar uma fase de realização, o mercado ficando mais quente e talvez seja a hora de reduzir a sua posição. Esses indicadores não servem para prever o futuro, tá? Mas para te dar um contexto. E investir com contexto é o que separa o investidor de longo prazo do especulador. Agora vamos falar de estratégia. A primeira coisa que muda a sua relação com o Bitcoin é o DCA, o famoso Dollar Cost Average, ou investimento programado, fracionado. Traduzindo, você compra pequenas quantias de forma periódica, todo mês, toda quinzena ou até semanalmente, sem tentar adivinhar o melhor momento. E por que isso é tão poderoso? Porque ao investir de forma fracionada, você garante um preço médio de entrada mais justo. Vai comprar em momentos de alta? Vai, mas em momentos de queda também. E o resultado disso é uma média equilibrada que te protege do maior inimigo do investidor, o impulso emocional. Existem vários estudos que mostram que investir aos poucos supera tentar acertar o fundo do mercado. Até porque ninguém acerta o fundo com consistência. Nem os traders profissionais, tá? Eu me incluo aqui. Mas quem tem disciplina e constância no longo prazo, colhe o benefício da média. Por exemplo, se você começou a comprar Bitcoin lá em 2021, no auge dos $60 mil, e manteve aportes regulares até hoje, mesmo tendo vivido todo o bear market, as quedas e toda a volatilidade, o seu preço médio de compra estaria ali em torno de $40 mil. Ou seja, você estaria no lucro, mesmo tendo comprado nos topos. Essa é a força do DCA. Ele transforma o tempo em aliado. Você tira a pressão de acertar o momento e foca em acumular ao longo dos ciclos. Agora eu quero te falar sobre o tamanho da sua posição, tá? É importante ter um número confortável aqui. Nada de colocar todo o patrimônio em Bitcoin, porque isso não é uma visão de longo prazo, não. Na verdade, é desespero de curto prazo. O ideal é começar pequeno. 5% a 10% do seu portfólio total é o suficiente para se expor sem comprometer a sua segurança e você conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. E aí vem a parte que pouca gente faz, mas que muda o jogo por completo, o rebalanceamento. Uma vez por ano, dá uma olhada para o seu portfólio e veja quanto que o Bitcoin representa. Se valorizou demais e virou, por exemplo, 25% ou 30% do total, realize uma parte do lucro e traga de volta para o percentual original. Isso protege de quedas bruscas e mantém a sua estratégia saudável. Aliás, realizar lucro também é importantíssimo e muito saudável. Pensa no rebalanceamento como podar uma planta. Você não corta o crescimento, você a mantém saudável para crescer de novo. Outro hábito essencial é acompanhar os dados certos. Você não precisa olhar o preço todo dia, isso só vai te gerar ansiedade. Mas vale ter uma rotina semanal para conferir 3 coisas: o MVRV, para ver o sentimento do mercado, o Supply on Exchanges, para ver se os grandes estão acumulando, e o Stock to Flow, para ver o contexto macro de longo prazo. Pensa nisso como um check-up da sua carteira, tá? Você não vai ao médico todo dia, mas de vez em quando você marca aquela consulta ali pontual. É a mesma coisa. E já que a gente está falando de longo prazo, a custódia é fundamental. A parte do seu portfólio, do seu patrimônio, que é realmente para segurar por anos, precisa estar em uma carteira própria, uma hard wallet fora das exchanges. Isso te dá controle real sobre o seu ativo e te protege de riscos externos. Agora deixa eu te contar uma verdade que pouca gente fala. O Bitcoin vai continuar sendo volátil. E tá tudo bem. Volatilidade não é um inimigo. Ela é o preço que você paga para ter acesso a um ativo com potencial de valorização exponencial. Pensa nos imóveis lá atrás. Quando seus tios compraram o primeiro terreno, o medo era o mesmo. Juros altos, inflação alta, incerteza, gente dizendo que era loucura. A diferença
é que eles tiveram tempo. Eles deixaram o tempo fazer o trabalho. Hoje, o investidor de cripto tem ferramentas que eles não tinham. Dados, histórico, transparência on-chain, mas a mentalidade tem que ser a mesma, tá? Visão de futuro. Então, da próxima vez que o tio do terreno brincar com as suas moedinhas digitais, lembra disso. Ele também investiu num sonho que pouca gente entendia. E talvez o seu sonho hoje tenha outro formato. Digital, sim, descentralizado, global, mas o princípio é o mesmo. Construir algo que vai valer mais lá na frente. E se você quiser aprender a investir em Bitcoin com consciência, usando dados reais e evitando decisões por emoção, se inscreva aqui no canal do MB e confira a nossa playlist de análise on-chain, onde eu te ensino a usar na prática esses indicadores, como Stock to Flow, MVRV, Supply on Exchanges e outros, tá? Curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que só fala que Bitcoin é bolha e lembre-se, no longo prazo, o mercado recompensa quem tem paciência e entendimento, não quem tenta adivinhar o próximo candle ou o próximo topo. Um beijo grande e até o próximo episódio.